bem-vindos aí à live. Hoje a ideia é trazer para vocês algumas respostas a algumas perguntas comuns que as pessoas me fazem relacionadas a café, sempre, né? Sempre tentar fazer alguma coisa aí que vocês consigam melhorar o preparo dos cafés de vocês aí, tá? Então vou transmitir aí tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Dá para me assistir aí nos dois canais. Eu já tenho algumas perguntas aqui anotadas para a gente começar. E aí, se você tiver alguma coisa aí para perguntar, aproveita aí no chat ou de repente me manda aí alguma dúvida que você tiver aí. Beleza? Vamos lá então para as minhas perguntinhas que eu já tenho aqui. Uma pergunta que muita gente faz, de vez em quando eu abordo isso em algum vídeo, é a seguinte: como escolher a marca de café no mercado? Então, muita gente se depara, chega lá no corredor do mercado, tem lá um monte de cafés na prateleira, e aí vem aquela pergunta básica: e aí? Qual que é o café melhor? Qual que é o café que eu escolho? Como que eu vou saber qual que é o café que é bom? E aí, quando eu, por exemplo, né, gosto muito de café, falo muito de café, a pessoa muitas vezes chega pra mim: tu que entende de café, me diz aí, qual que é o café bom? Então, infelizmente essa pergunta, quando eu respondo, talvez a pessoa, acho que ninguém nunca espera essa resposta que eu dou, mas os melhores cafés, na verdade, eles não estão no mercado. Mas eu gosto de sempre dar uma dica prática, uma coisa que a pessoa consegue aplicar. Se tu sempre compra café no mercado, se esse é o teu dia a dia, se essa é a tua rotina, tu ainda não chegou no nível de ir numa cafeteria buscar os cafés especiais, os cafés gourmet, que são, digamos, o mais top dos cafés que a gente tem, eu gosto de pelo menos contextualizar para a pessoa o que seriam então os cafés, o que seriam os melhores cafés, já que ela está perguntando, né? Como é que eu sei qual que é o melhor café? Com base em alguns critérios. E esses critérios não são qual que é a marca. A marca tal que é melhor, e o segundo melhor é tal, e a terceira melhor é tal. Não é isso que vai contar, não é isso que vai dizer, esse é o café bom, esse não é o café bom. Na verdade, é tudo uma questão de entender, existem categorias de qualidade de café que a gente muitas vezes não escuta falar. Mas basicamente a gente vê aquele café mais baratão do mercado. O café mais barato, ele é um café tradicional. Tradicional não é só um nomezinho que vai lá em cima da embalagem, mas ele é a classificação de qualidade que um órgão atribui a ele, o órgão ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Então ela vai lá, ela avalia aquele café e ela diz: esse aqui está com a qualidade aceitável para ser vendido no mercado, mas ele está com a qualidade para ser considerado um café tradicional. Aí, além do café tradicional, o que a gente pode ter também é um café um pouco melhorzinho, superior. Depois um café melhor ainda, o gourmet, e depois os cafés especiais, que daí já é outra categoria. Muitas vezes eles não estão no mercado, eles estão em cafeterias na cidade, cafeterias especializadas, torrefações. Então esse já é um café totalmente fora do padrão. Não confundam se de repente na embalagem está escrito na frente que esse é um café especial, blá blá blá, mas se ele não tiver um preço bem correspondente a essa questão do especial, ele geralmente é bem mais caro do que os outros, vocês podem imaginar que provavelmente ele não é um café de classificação especial. E aí, se vocês forem pegar aquela embalagem, forem olhar em volta dela, em algum lugar provavelmente vai estar dizendo alguma coisa do tipo: café tradicional, café superior, café gourmet. Tá? Então, quando a gente entende isso, a gente começa já a poder falar mais ou menos a mesma língua. Não é a marca X, marca Y, marca Z, mas é um café tradicional que eu quero. Não, eu quero um café um pouco melhor. Então eu busco um café superior. Ele vai sair, se um café tradicional está R$ 6, R$ 7 reais por meio quilo, um superior às vezes está R$ 10 reais por meio quilo, ou está 10, R$ 12 reais por meio quilo.
né? Ele tem um valor um pouco a mais e ele tem um sabor melhor, tem uma qualidade maior. Se eu quero uma coisa melhor do que o superior, eu procuro na embalagem algum que está escrito gourmet. E aí eu vou buscar um café melhor. Dessa forma você vai conseguir ir provando e encontrando cafés melhores. E assim, eu queria muito poder ter uma resposta única. Ah, tal marca do gourmet ou tal de tal é a melhor que tem. Mas no fim das contas é muito a questão de gosto, é uma questão de provar, é uma questão de tu ver, ah, esse ali é um que me agradou pra caramba. Esse é um café que eu acho show, eu acho sensacional. E a gente só descobre isso provando vários cafés. Eu acho muito bacana o negócio que faz parte, acho, da magia do mundo do café, é tu ir atrás de provar vários cafés diferentes. E quando a gente começa na brincadeira dos cafés de qualidade mais alta, a gente encontra cafés com sabores diferenciados. Aí eu já vou até chegar numa outra pergunta aí, o que é o café com notas de chocolate, certo? Mas então, à medida que você vai aí progredindo no mundo dos cafés, pegando cafés de qualidade melhor, você vai provando então esses sabores diferentes e vai sentindo também aquilo que você prefere. Ah, eu prefiro um café ácido, eu prefiro um café frutado, eu prefiro um café notas de caramelo, notas de chocolate, eu prefiro um café mais encorpado, certo? Então, sabendo identificar esses parâmetros, entendendo sobre o que são os diferentes cafés, o que a gente consegue encontrar, a gente tem mais facilidade de descobrir aquele que a gente gosta mais, por quê, né? Por isso, por aquilo, e a gente vai conseguir mais facilmente, então, identificar então o nosso café preferido, sei lá, e entender aí sobre, né, saber responder por si o que é a melhor marca de café, ou qual que é o melhor café. Então vamos lá para a segunda pergunta, né, que já comentei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode lançar aí no chat. Então, o que é um café com notas de chocolate? Então tem gente que já me perguntou assim, isso é um sabor, um aromatizante que se coloca junto no pó? Tipo assim, ali era só pó de café, mas eles foram lá e botaram uma essência de algum sabor, botaram alguma coisinha diferente dentro para dar esse sabor de chocolate, essas notas de chocolate. Porque tem uns sabores que são meio bizarros, assim, notas de mirtilo, notas de tangerina, notas de... Tem coisas bem diferentes mesmo nos cafés da mais alta qualidade, assim. E daí a gente fica meio nessa, né? Quem nunca ouviu falar, eu também estranho bastante isso. E eu estranhava, né, bastante. Então, o que significa isso? Basicamente, então, essas notas de sabor, elas são sabores que estão presentes no próprio café. Não é adicionado nada a não ser o café moído ali no meio, né? Ou se você comprar em grão, né? Mas é só o café, não tem nada, não é nenhum processo que adiciona algum sabor, não é nenhum aditivo. Isso na verdade são características daquele grão. Então, um grão de alta qualidade, ele dependendo da terra onde foi plantado, da região onde ele foi plantado, dependendo de vários fatores ali, desde o cultivo, plantio, né? A colheita, a forma como ele foi processado antes de virar o pó que a gente vai usar ali para preparar nosso café. Tem uma série de fatores que influenciam então esses sabores que ele vai ter. E esses sabores é o que a gente então vai sentir ali. E aí caras especialistas do café, caras que são muito assim avançados, profissionais, eles vão lá e provam esse café, fazem lá uma degustação, eles seguem um protocolo para fazer realmente a prova, para identificar então esses sabores e tudo mais. E com base nesses sabores que eles identificam, eles escrevem lá na embalagem qual que é então o sabor que aquele café tem, né? Então com base nessa análise desses especialistas. Então, digamos ali, o cara provou, sentiu que tem notas de caramelo e chocolate. E é um pouco engraçado também, porque essas avaliações, o cara lá que é super especialista que faz, é um negócio meio de outro mundo, assim. Até pra mim, que eu já tomo muitos cafés diferentes, sinceramente, eu não consigo tomar um café e sentir exatamente notas de chocolate. Quem faz essa prova, ela tem uma série de treinamentos, né?
Mas assim, não é uma coisa muito simples não. É um café com gosto de café e tem lá no meio tipo um saborzinho que te lembra, né? Não é que aquilo lá vai ser como um chocolate quente, né? É um café com um saborzinho escondido ali no meio. Então, por mais que seja tá um pouco difícil talvez de conseguir identificar, a gente consegue ter uma ideia geral, assim, a gente consegue mais ou menos ter uma noção daquele café. Então, por exemplo, se eu for ver um café que diz que é frutado, isso, isso é muito diferente de um café que é puxado para notas de chocolate, caramelo, porque o café ácido, por exemplo, isso são direções diferentes ali, né, de sabores de café. E aí, de repente, talvez eu não consiga sentir exatamente qual o sabor que tem, mas eu consigo sentir que eu gostei daquele um café e não gostei tanto daquele outro. Então, isso, mesmo que a gente não vá sentir cada minúcia lá do sabor, a gente já consegue usar isso para também ter uma noção aí qual café que eu gosto mais, qual que eu não gostei tanto. Né? Então, esses notas de chocolate, notas de não sei o que, isso são coisas presentes no próprio grão. Isso vocês vão encontrar muito mais só em grãos de boa qualidade, café bom, assim. Então, cafés bem baratos a gente não vai ter essa série de sabores, todas essas nuances. Então, isso são características que a gente encontra em cafés gourmet e cafés especiais, certo? E à medida que surgirem perguntas, posso ir respondendo aí. Se quiserem mandar uma pergunta no chat. Fora isso, tenho mais algumas perguntinhas anotadas aqui que já tinham sido feitas para mim no Instagram, no Face. Então, uma perguntinha aqui interessante. Café orgânico é bom? E também outra pergunta é sobre o café descafeinado. Ele também pode ser gostoso, não? O que vai indicar se ele é bom ou não? Então, com relação a café orgânico. Claro, a gente sempre entende, né, que um produto que é orgânico, né, ele tem uma certa... Ele está associado a talvez uma qualidade a mais, né? A gente tem um certo valor agregado a mais num produto orgânico. Então, para o café também, certo? A gente tem ali os cuidados do café orgânico, né? Porque ele foi cultivado sem o uso de agrotóxicos. Então, beleza, essa é a vantagem do café orgânico. Mas, do ponto de vista de quem, até dos especialistas de café, né? A gente gosta de tomar uma coisa que seja gostosa. E no caso do café, eu nunca encontrei assim nenhum especialista que defendesse fortemente que o café orgânico ele tem um benefício muito gigante em questão de aquele café que, né, foi torrado, foi moído, ele passa por uma série de processos. Aquele café lá no final, quando ele é orgânico, comparado a um que não é orgânico, ele te dá muito mais assim, ele é muito melhor para a tua saúde, alguma coisa assim. Eu sinceramente ainda não encontrei nenhum indício muito forte, nenhuma relação muito forte que se fizesse com relação a café orgânico vale a pena, é uma super vantagem. Então, do ponto de vista da vantagem do orgânico em si, eu sinceramente não tenho muitos fatos para argumentar a favor ou contra. A gente entende que orgânico pode ser legal. Só que daí tem uma outra questão, né? Os especialistas também gostam de tomar cafés bons. Eles pagam mais caro para um café que é melhor. Um café de qualidade, um café com um sabor único. E cafés orgânicos no mercado a gente tem muito pouca variedade. A gente não tem uma série de cafés orgânicos ali. Então, no fim das contas, quando a gente vai ver a disponibilidade dos cafés que tem, talvez eu vou ter ali 80 cafés especiais e eu vou ter 3 cafés especiais orgânicos. Então, no fim das contas, se a gente for olhar, a oferta que a gente tem, pelo menos por enquanto, é muito baixa de cafés orgânicos de alta qualidade. E o que isso acaba resultando é que, se eu for avaliar friamente, café orgânico é bom, vale a pena? É difícil dizer. Eu diria que tu pode provar, né? Claro. Tem quem
seja muito assim a favor, muito defensor dos produtos orgânicos, mas no caso do café talvez ainda digo que não é uma coisa tão fácil assim de a gente dizer, vale muito a pena pegar um café orgânico, tá? Então, a minha sugestão é busque cafés no geral de boa qualidade, café especial, café gourmet, não se prendam ao fato de ele ser orgânico ou não. E na mesma ideia do café orgânico, né, com relação a café descafeinado, o que a gente espera de um café descafeinado? Ele é um café de boa qualidade e tal, pode ser um café de boa qualidade, mas o que acontece é que ele sofre um processo que retira a cafeína dele. Aí a gente tem uma questão a avaliar aí. Cafés descafeinados bem baratos podem passar por um processo de tirar a cafeína, de remover a maior parte da cafeína, que também não é o mais saudável de todos. Então eu diria, talvez exista até uma certa preocupação, talvez se deva evitar um café descafeinado barato. Mas aí se a gente for pensar, tem café descafeinado gostoso? Tem. Eu já tomei uns ali bem gostosos. Então, você pode pegar um café de boa qualidade e fazer o processo de descafeinar ele. Aí o que acontece é que, em vez de ele ter toda a cafeína ali, ele vai ter um resquício, eles não conseguem remover 100%, mas ele tem uma quantidade muito menor de cafeína. Então, quem às vezes tem palpitações, quem tem às vezes problema com muita cafeína, né, ou quer tomar muito café no dia e se for tomar um café normal vai começar a ter realmente essas muita agitação, alguma coisa assim, o café descafeinado é uma opção. Mas da mesma forma que o café orgânico, a gente não tem tanta oferta de cafés descafeinados. Então, se a gente for querer procurar um café descafeinado de boa qualidade, começa a ficar difícil de a gente encontrar também. Então, tanto o café orgânico quanto o café descafeinado, eles não têm nenhuma limitação quanto a poder ser bom, poder ser muito bom. Isso tudo depende do processo com que ele é feito. Então ele pode ser incrível, mas infelizmente como a gente tem muito pouca oferta deles, a chance é que tu tenha muito mais sucesso pegando ótimos cafés não orgânicos e não descafeinados, a chance é muito maior. Mas eu gostei muito de um café descafeinado que eu peguei na internet esses tempos e foi uma opção que eu achei para poder tomar às vezes uns cafezinhos à noite. Eu tento evitar ao máximo o café depois das 4 da tarde para tentar não atrapalhar no sono, mas eu vi que foi bacana dar aquele gostinho de café à noite. Eu acho que vale a pena, você pode tentar também, né? Compra um se nunca tomou café descafeinado, que também tem as vantagens aí. E, bom, a gente falou, né? Café orgânico pode ser mais saudável ou não, mas em geral, lembrando que café por si só é muito saudável. O café tem antioxidantes, né? Tem flavonoides, ele tem benefícios para a concentração, ele tem benefícios para quem faz exercício físico, antes do exercício físico e tal. Então, o café por si só é um produto muito saudável. Então, é bacana a gente entender isso e, inclusive, buscar cafés de qualidade, porque o café mais barato que a gente tem, que é o café tradicional, ele, na verdade, é uma mistura de café, grão de café, com galho, pedra, folha, barro, uma série de coisas ali. É como se eles raspam o que caiu no chão, eles pegam lá os grãos de café velhos, os grãos de café passados demais, eles pegam tudo aquilo, juntam e o café tradicional ele vai ter até 20% dessas impurezas, desses resíduos. Então, se a gente for pensar do ponto de vista, café é saudável, mas se você puder evitar o café tradicional e pelo menos ir para um superior, que só tem 10% de impureza, ou gourmet e o especial, que tem 0% de impureza, você vai colher mais benefícios ainda, vai ser melhor ainda para você. Então, um ponto interessante para a gente comentar aí. Continuando aí, alguém tem alguma dúvida, alguma perguntinha bacana que quer aproveitar e fazer? Alguma coisa que sempre quis saber, mas, sei lá, talvez não conseguia encontrar no Google, não conseguia obter essa resposta? A ideia é tirar a dúvida de vocês. Eu tenho aqui mais umas perguntinhas anotadas, ou posso responder.
Perguntas da audiência. Uma questão aqui também, perguntaram como é que funciona a prensa francesa. Eu achei essa aqui uma questão interessante porque eu tenho uma série de métodos de preparo de café. Se vocês já viram vídeos meus no YouTube, eu uso vários métodos diferentes aí, que é muito bacana, mas não é uma coisa que todo mundo tem que ter um monte de método. Se tu gosta muito de café, tu tem que ter uma série de equipamentos diferentes para fazer café. Se tu tem lá um coador Melita, tradicionalzão lá, tu tem um coador de pano, tem um sabor diferente também e é R$10 ou menos que você encontra aí no Brasil. Isso são dois métodos diferentes, vão dar resultados diferentes e já são duas maneiras bacanas de você preparar um café gostoso em casa. Então, falando em métodos, beleza, um coador Melita, um coador de pano. Se eu fosse dizer um terceiro para de repente a gente desenvolver aí os equipamentos que você tem em casa, eu acho que eu diria que o terceiro já poderia ser uma prensa francesa. Então, o que eu acho legal da prensa francesa? Primeiro, uma questão é que a gente está acostumado a tomar um café no filtro Melita, né? Ele é um café filtrado, ele usa um filtro de papel. E o café filtrado, ele tem suas características. Ele, por conta daquele filtro de papel, parte dos óleos que tem no café, o café tem óleos dentro dele, parte desses óleos fica preso no filtro de papel. E o legal do filtro, o legal da prensa francesa é que nele a gente tem uma forma de extrair os sabores do café bem diferente, né? Ela foge bastante da lógica do coador Melita e com isso a gente vai ter um resultado bem diferente. Então é legal que para quem está a vida toda acostumado a tomar aquele café passado, vai poder sentir uma coisa diferente, uma experiência diferente. E outra coisa que eu acho legal do coador da prensa francesa é que ele não requer muito esforço, muita técnica, muita habilidade para fazer o café nele. E, inclusive é um método assim bem simples. Ele joga o pó, joga a água, espera o tempo e depois se serve. Então ele é muito legal por causa dessa simplicidade. Tu consegue fazer um café legal, gostoso, mas tu não precisa estar o tempo todo ali do lado. Só vai botar as coisas ali dentro, conta o tempo certo e aí depois toma o teu café. E não precisa ter uma habilidade absurda, saber aqui jogar água 180 graus, sei lá, fazer uma série de técnicas ultra secretas para conseguir fazer um café bom. Então isso é o legal da prensa francesa. E outra coisa legal dela é que eu tenho aqui uma bem pequenininha. Isso aqui é tipo para fazer uma xícara só. Mas eu recomendaria, se você fosse pegar uma, buscar... outra coisa legal, ela é barata. Ela não é tão cara assim comparado a alguns outros equipamentos. E se você for atrás de uma, comprar, um tamanho legal que eu recomendo seria 600 ml ou uma de 1 litro. Por quê? Aqui, diferente do coador Melita, muita gente talvez não sabe, mas o coador Melita tem um certo limite do tanto de café que tu pode fazer. Tem muita gente que acha que se eu quero fazer mais café, é só jogar mais pó e ficar mais tempo ali jogando água. Mas para quem já viu talvez alguns vídeos meus no YouTube, ou algumas dicas aqui no Insta, no Face, existe um certo limite de tempo que a água pode ficar em contato do café. Depois desse certo tempo, começa a amargar, começa a ficar muito amargo. Então, não dá para eu querer fazer 1 litro, 1,5 litro de café ali para encher 1, 2 térmicas, servir todo mundo do escritório, todo mundo do trabalho. Não dá para fazer isso com um coador Melita meio pequenininho ali, só botar mais café, botar mais água e fazer render. Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão vai ficar muito amargo. O ideal seria um tempo de contato, aí, água com café, de 3 a 4 minutos, para quantidades grandes até uns 5 minutos. Passando muito disso já começa a ficar muito amargo. E nesse carinha aqui, não! Então, na verdade, o que acontece aqui, se eu pegar um de 1 litro, eu botar aqui todo o pó, botar toda a água, só dar uma mexidinha para garantir que está tudo bem misturado, espero, aqui também o tempo é de 4 minutos, então beleza, esperei dar os 4 minutos, né? Cronometrei aqui, é só servir e pronto. Não tem risco de ele ficar meio ruim por algum erro no processo.
o processo é só jogo o pó, jogo a água quente, dou uma misturada, né, para garantir que todo o pó está molhado, conto 4 minutos e daí eu me sirvo. Tá, para não dizer que não tem nenhum risco, existe, né, uma questão que é, se eu estou aqui com água e o pó do café, ele está aqui passando sabor, ele está sendo extraído o pó do café. Se eu servir aqui, mas sobrou um tanto de água e um tanto de pó aqui no fundo, e eu não servi nenhuma outra pessoa, aquilo ficou aqui, ele vai continuar extraindo. Aqueles 4 minutos, que é o tempo ideal, vai continuar passando, 5 minutos, 6 minutos. Então, pode ser que se eu ficar deixando aqui o pó e a água em contato por muito tempo, ele vai ficar muito amargo. Tá? Então, aí a gente tem que cuidar só com isso. Quando bateu o tempo aqui, né, eu sirvo as pessoas e aí eu esvazio a prensa francesa. De repente, eu passo ela para outra jarra, para outro recipiente, para que não fique amargo demais. Tá? Então, esse é o único cuidado que teria que tomar com ela. Mas eu acho que vale muito a pena, então, você investir numa prensa francesa. Tá? E aí, como eu gosto de falar dos equipamentos que são legais, o que seria uma outra coisa muito legal para você ter? Uma balança de cozinha. Uma coisa muito simples, muito trivial. Tu não vai usar ela só para o café. É uma coisa que tu fica para tua casa. Não é caro e tu pode usar para várias outras coisas. Pode usar para fazer uma receita, pode usar para, sei lá, o que vier na cabeça. E para o café, ela é muito boa, ela é muito importante, ela faz muita diferença porque idealmente, a gente faz o café usando uma medida certa de café, uma medida certa de água. Então, existem as recomendações, né, uma proporção para um café filtrado de 1 para 16, 1 grama de café para 16 gramas de água. Então, essas recomendações, o ideal é que você consiga segui-las certinho. Então, por exemplo, usando uma balança. E outra questão é que, né, de repente tem uma proporção ali que eu vi que ficou muito gostosa. Se eu tenho uma balança, eu consigo fazer toda vez o café do mesmo jeito. Posso fazer meus testes aqui. Não, tal proporção que eu gosto. É uma proporção diferente ali. Beleza, gostei dela, anotei aqui. No outro dia eu faço igual, no outro dia eu faço igual. Se tu vai sempre no olho, quanto de café? As 3 colheres, assim, uma montanha, assim. Faz a montanha na colher e joga e deu certo. Quanto de água? A água, assim, ó, tu joga até que tu vê que meio que ficou naquele nível ali, assim. Se tu vai sempre tudo no olhômetro, tudo no mais ou menos, teu café vai sempre ficando mais ou menos. Tem dia que fica bom, tem dia que fica ruim, tem dia que fica mais ou menos. Então, o ideal é que a gente sempre consiga fazer o café do jeito que a gente gosta e a gente entenda exatamente como que é o jeito que a gente gosta. E com isso, usar uma balança faz toda a diferença. E estamos indo para as nossas últimas dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita aí para fazer no chat. Mas se não, vamos ver mais alguma pergunta que a gente tinha aqui. Qual a temperatura da água certa para a gente usar? Temperatura certa para a gente usar para fazer o café não é água fervendo. Fervendo tira um amargor, ele dá uma queimada assim, ele não é bacana. Mas não pode ser água muito fria. Qual que é o certo então? Uma recomendação seria, se você não tem um termômetro, eu não tenho termômetro, eu nunca peguei um termômetro para fazer isso. Mas a recomendação para a temperatura da água ficar bem certinha seria, bota ela para ferver, né? Daí tu garante que ela está bem quente, né? A gente precisa da água quente para extrair os sabores. Ferveu a água, desliga o fogo ou chaleira elétrica, né? No momento que ferveu, conta 30 segundos, né? Meio minuto, e aí você começa a despejar em cima do seu pó do café. Então, dessa forma, você garante que a água não está 100 graus, não está totalmente, né, fervendo, que seria ruim para o café, ia deixar ele queimado, mas ao mesmo tempo garante que a água ainda está bem quentinha ali. Tá? Então, o que eu faço, eu sempre tenho ali na hora que eu vou fazer um café, eu tenho minha balança junto e eu tenho um termômetro. Eu tenho um cronômetro. Eu tenho ali o meu timer, e aí a hora que eu vou começar a ferver a água, fazer todas as coisas, eu tenho ali o meu timer do meu lado. Primeiro, para garantir que eu não vou usar água fervendo, mas eu vou usar água na temperatura certa. E segundo, para garantir que aquele tempo lá que o café fica em contato com a água, né, o tempo de extração,
seja ali em torno dos 4 minutos. E aí, se o tempo está um pouco, né, no café filtrado ali, o meu tempo ficou muito acima dos 4 minutos, ele demorou mais para terminar de escorrer a água. Se você tem um moedor, né, que é o terceiro equipamento que eu recomendo fortemente que você tenha, né? Vamos progredindo, né, nos níveis aí. Depois da balança, depois da prensa francesa, seria um moedor. Esse aqui é um moedor manual. Manual você consegue, inclusive, ajustar o tamanho da moagem do grão. Então, para quem sempre está acostumado a comprar café moído, em vez de comprar em grão, basicamente tu compra na moagem fina, aquela moagem fina que vem do mercado, e tu se vira com aquilo. Tu usa aquilo lá para tudo, tu faz do jeito que der com café moído fino. Mas se tiver um moedor, além de tu ter a vantagem de comprar um café em grão, que é muito mais saboroso, ele mantém mais as propriedades ali, ele demora mais para envelhecer, ele tem um sabor todo diferenciado quando você moe ele na hora. Além disso tudo, você tem a grande vantagem de poder mexer com a moagem dele. Então, assim, se eu vi que o meu café demorou muito tempo para extrair, interessante seria eu deixar o café moído um pouco mais grosso. Eu mudo ali a minha configuração e aí eu faço a moagem ficar um pouco mais grossa. O que acontece? É como se eu tivesse água tentando passar por uma areia fina e água tentando passar por brita. Onde ela passa mais rápido? Na brita. Então, quanto mais grosso está a minha moagem, mais fácil fica de a água passar pelo meio, mais rápido a minha água vai passar e menos tempo total eu tenho da minha extração. Então, se eu vejo que está demorando muito tempo para passar água, deixo mais grosso. Se eu vejo que passou muito rápido a água, também é ruim. O café não vai terminar de passar todo o sabor dele para a água. Aí o que eu faço? Busco fazer uma moagem um pouco mais fina, para dar um pouco mais de resistência para a água passar ali. Tá? Então, dessa forma, eu consigo então com o moedor, né, também alterar um pouco a forma como eu preparo o meu café, né, mexer um pouco com os parâmetros do preparo do café para conseguir então obter o melhor resultado. Então, eu até diria, em primeiro lugar, antes mesmo da prensa francesa, seria legal você começar a usar uma balança para preparar os seus cafés, né? Se a gente for pensar, qual que é a ordem de comprar os equipamentos? Uma balançazinha, bem legal, bem importante, faz muita diferença. Parece frescura, mas faz muita diferença. E aí, mais para frente, então, um moedor é muito interessante e uma prensa francesa também é um negócio bem legal para você ter. Com isso, para a gente não passar muito do tempo aí, hoje eu acho que a gente pode encerrar então, né? Tivemos várias dúvidas aí sendo respondidas. Se tiver mais alguma dúvida que surgir, pode deixar aí nos comentários, pode me mandar no direct, pode mandar por mensagem. E aí, de repente, numa próxima sessão aí de pergunta e resposta, vou procurar então responder mais umas perguntas do pessoal aí. E, claro, né? Sempre podem ver alguns vídeos meus ali no Melos Café, Melo com 2 L's, Melos Café no YouTube. Tem uma série de dicas e tutoriais e tudo que eu consegui agregar ali para melhorar o seu preparo do café. Beleza então? Valeu pessoal, foi um prazer, tamo junto!